O restabelecimento dessa situação de redução temporária, redução proporcional da jornada do trabalho e salário vão ser basicamente as mesmas da suspensão do contrato de trabalho. Então, primeira hipótese, quando nós temos o término do período de redução da jornada de trabalho, né? Então, um acordo prevê que vai durar por 60 dias. Após esse período, restabelece o contrato de trabalho nas condições anteriores, produzindo todos os efeitos. Situação 2 é quando a empresa precisa retomar a sua atividade, precisa retomar o contrato de trabalho com aquele colaborador antes desse período, e basta que o notifique com 48 horas de antecedência. E a terceira hipótese é quando você cessa ou se encerra o estado de calamidade pública. Então, basicamente, aquelas mesmas situações da hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Agora, entra um outro ponto, uma outra medida que também nos traz essa medida provisória 936, que é muito interessante para o empregador. Da mesma forma que eu chamei a atenção para o artigo 2º da medida provisória 927, que nos diz que o empregador e o empregado podem pactuar flexibilizações das mais diversas possíveis, desde que não ultrapasse os limites constitucionais. Aqui nós temos a situação da ajuda compensatória mensal. Por que eu digo que ela é muito interessante? Porque tanto a suspensão do contrato de trabalho quanto a redução proporcional de jornada de trabalho e salário, elas dependem da anuência do empregado. Você precisa da anuência do empregado. E pode ser que você, empregador, se depare com uma situação na qual o empregado fala: olha, eu não quero aceitar, eu prefiro que eu seja demitido. Demitido? Será que é possível? É possível. Às vezes o empregado tem interesse em receber o fundo de garantia, às vezes ele tem interesse em receber a multa do fundo de garantia, às vezes ele está pensando a curto prazo e se satisfaz com o recebimento do seguro-desemprego. Então, assim, cada caso é um caso, pode ser que você se depare com uma situação como essa. Para esses casos e tantos outros, que às vezes o empregado não quer submeter a esses dois regimes, às vezes o empregado está receoso, às vezes ele terá uma perca substancial de seu rendimento. A medida provisória trouxe a oportunidade para o empregador de que ele ofereça ou de que ele oferte uma ajuda compensatória mensal. O que seria essa ajuda compensatória mensal? O empregador ele paga um valor mensalmente para esse empregado que estará sujeito a um regime de suspensão ou de redução, ele paga um valor mensalmente e sobre este valor não incidirá qualquer reflexo tributário ou social. Ou seja, é uma espécie de indenização que o empregador pagará a esses colaboradores para que eles, por exemplo, não tenham perca efetiva na sua remuneração. Trago um exemplo. Digamos que o empregado receba ali aproximadamente R$2.000. Quando fizer o cálculo do seguro-desemprego, pode ser que o salário dele, que o valor do benefício dele seja de aproximadamente R$1.500. Se esse empregado recebe R$2.000, o que o empregador pode fazer, até como medida de engajamento ou de demonstração de humanidade, demonstração de parceria mesmo, para quando esse empregado retomar o trabalho, o empregador pode, por exemplo, pegar os 2.000, calcular o valor que o empregado de fato recebe, ou seja, o valor líquido do salário desse empregado, e complementar a diferença entre o valor do benefício e o valor líquido do salário que esse empregado oferia. Ou seja, nessa situação, o empregador se aproveitaria desse gatilho da ajuda compensatória mensal para impedir que o empregado tivesse perca real ou perca efetiva de seu rendimento. Vejam só, o empregador pagaria uma indenização. Por que indenização? Porque não tem incidência de imposto de renda, não tem incidência de INSS, não tem qualquer tributação, pode ser reduzido o imposto de renda da empresa, enfim. Tem uma série de vantagens por ser de natureza exclusivamente indenizatória, impede que o empregado, por exemplo, fique insatisfeito ou que tenha realmente dificuldades de se manter em função da perca salarial, da perca de rendimento, motivada pelos critérios do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. Então, a ajuda remuneratória, a ajuda compensatória, ela é muito importante, ela é muito interessante. O valor dessa ajuda, ele é definido ou ele é alinhado entre empregado e empregador. Obviamente que o empregador não pode impor, até porque o próprio nome já diz, a ideia é que seja uma ajuda, né? Então o empregador não pode impor
tem que ser um consenso entre ele e o empregado, e fazendo-se esse termo, este acordo, o empregador pode pagar esse valor a título de ajuda compensatória mensal, sem receio de ter depois questionamentos futuros com relação à natureza dessa verba que foi paga. Então, é um ponto muito interessante, chama a atenção para essa natureza indenizatória. Aproveito o gancho para falar sobre um ponto muito relevante da suspensão do contrato de trabalho, porque para as empresas que faturaram no ano de 2019 acima de 4,8 milhões, então empresas que no ano de 2019 faturaram acima de 4,8 milhões, nós temos uma peculiaridade com relação à suspensão do contrato de trabalho. Qual seria essa peculiaridade? Para essas empresas, o empregador assumirá 30% do valor do seu do rendimento do colaborador. Como assim ele assumirá 30%? Para as empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2019, o valor do benefício emergencial para manutenção de emprego e renda ele será de apenas 70% do valor do seguro-desemprego que esse colaborador receberia. Os outros 30% vão ser 30% sobre o salário que esse empregado possuía, ou que ele possui, e será pago diretamente pela empresa na forma de ajuda compensatória mensal. Ou seja, a empresa pagará esse 30% na forma de ajuda compensatória mensal, sem incidência de encargos, mas o fará de modo a contribuir com o governo federal para custear essa despesa ou este ônus da suspensão temporária do contrato de trabalho. É um ponto interessante, um ponto importante. A ideia é que grandes empresas ou que empresas que têm um porte maior contribuam também com esse problema social. Eu costumo dizer que a Covid-19 ela nos trouxe, ela nos apresentou 3 frentes de crise. São 3 grandes problemas. O primeiro problema é o problema sanitário, o problema de saúde pública, que obviamente é um problema de conhecimento de todos, porque não temos leitos, não temos vagas de UTI, não temos respiradores para atender a toda a população, a todos que se contaminarem. Então é um gravíssimo problema sanitário, de saúde pública. Um problema econômico. Por que um problema econômico? Porque o lockdown, ele realmente, e isso acho que é unânime, todos têm essa conclusão, o lockdown ele traz sim graves reflexos econômicos, não só para empresas, mas para a economia de modo geral. E o terceiro problema que é o social, que é, por exemplo, o que vai provocar, ou que é decorrente do desemprego. Então, o desemprego ele provocará uma série de problemas sociais, como, por exemplo, o aumento da marginalidade, o aumento da violência, enfim. Então, eu costumo dizer que é uma crise tríplice, com 3 grandes frentes e com 3 grandes problemáticas.